Olá, minha gente, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, não é? Eu tô gravando aqui para vocês pela manhã. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos na paz de Deus, aí na paz do Senhor Jesus, E estejam bem com Deus. Eu tenho nesta manhã uma palavra de Deus para vocês. Hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre a vinda do Senhor Jesus. Por que eu vou falar sobre a vinda? Rapidinho assim, apenas deixar vocês um pouquinho curiosos sobre a volta do Senhor Jesus. Porque nem todos sabem que Jesus voltará. Jesus morreu na cruz do Calvário, todo mundo sabe, Todos sabem que Jesus morreu, o mundo inteiro sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, E uns crê, outros não crê, mas Jesus morreu, ressuscitou. Mas antes, quando ele andava com os seus discípulos na época, ele ensinava, falava com eles sobre o final dos tempos, dando dicas, vamos dizer assim, dando dicas para eles de quando mais ou menos que aconteceria a sua volta, aqui na terra. Então, os relatos da Bíblia nos diz que Jesus voltará e que ele arrebatará a sua igreja. A Bíblia chama assim: arrebatará a sua igreja, os seus. Também a Bíblia também chama os de Deus, aqueles cristãos de Deus que seguem Deus, Jesus, Também chama de noiva, Também chama, isso também é um dizer bíblico, chamar a igreja do Senhor de noiva, E hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre a volta de Jesus. Porque, minha gente, quando eu era criança, eu sempre fui uma criança que ouvia falar de Deus. Mas o que eu não ouvia falar era sobre a vinda do Senhor Jesus. Que Jesus voltaria e arrebataria a sua igreja. Porque nós estamos nos aproximando desse dia. Assim, pelos relatos bíblicos e segundo os estudos, de homens muito preparados, teólogos, estudiosos da Bíblia, eles dizem que o fim está bem próximo, o fim desse tempo, em que tudo, vai se findar nessa terra. Certamente vocês já ouviram falar de aquecimento global e tudo mais, essas coisas aí, os ambientalistas e os cientistas, Se a gente for ver, eles estão falando que a Terra está sucumbindo, Ela tem um tempo útil de vida, a Terra, E ela tá cheia de gente, e o povo, está só consumindo, depravando e tudo mais, E vai chegar o fim. Mas antes deste fim, o Senhor Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, o seu povo, aqueles que andam com Deus, aqueles que crêem em Deus. Então é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre isto, porque eu quero que quem não ouviu falar que Jesus vai voltar, que ouça falar. Porque muitos são as pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, mas não sabem muito bem, sobre esses assuntos. Então, eu quero deixar você, no mínimo, curioso, para que você pegue a Bíblia e leia. Que você lendo, você vai ver bem como é que é, e você vai ver certinho se não é do jeito que a Bíblia fala o que está acontecendo hoje. A Bíblia é um livro muito atual, gente. Isso aqui não é uma coisa antiga, não. Isso aqui, tudo que foi escrito lá no passado, que ficou, todos os relatos que foram descobertos até em pergaminhos escondidos nas cavernas,
tudo isso que está aqui é coisa que tudo é verídico, gente, tudo confirmado, não é apenas uma história, um conto de fada, é uma verdade para os nossos dias. E eu quero ler neste dia, nesta manhã com vocês, aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, aonde fala que Jesus andava com os seus discípulos. Então, Jesus falando, diz aqui, antes de começar o primeiro versículo, no 24, diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. Aqui, porque os discípulos se aproximaram de Jesus e foram ter aquela conversa mais particular com Jesus. E Jesus estava ensinando eles e falando o que haveria de acontecer nos ânimos vindouros daquele tempo. Porque eles queriam saber, Jesus estava ensinando. Aí aqui, depois do versículo 14 já, diz aqui, tem mais uma chamadinha, diz assim: o sermão continua a grande tribulação. Jesus já estava falando da grande tribulação. Daí até o 28, daí do 29, que entre o 28 e o 29, diz assim: o sermão continua a vinda do Filho do Homem. Aí aqui já em Mateus, né, entra no mesmo capítulo, no mesmo capítulo de Mateus que eu já mencionei, aqui entre o 35 e o 36 diz assim: o sermão continua, exortação à vigilância. E é aqui que eu quero ler aqui um pedacinho, um pouquinho com você hoje, para você pensar um pouquinho neste assunto, que é muito importante. Eu quero ler aqui no versículo 40 do capítulo 24. Novamente eu vou falar para que você que está me ouvindo, né, fique curioso e vá lá, pegue a sua Bíblia e vá ler. Então, no versículo 40 está escrito assim: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. O 44 diz assim: por isso estai-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Vocês estão vendo como é que Jesus, aqui é relatos do Senhor Jesus falando com os seus discípulos. Então, o que eu queria pensar com vocês é esta parte. Porque a palavra diz, né, depois de tudo que ele vinha falando, né, diz assim, que o Senhor, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado a outro. Mas aqui ainda antes do 40, aqui no 38, quero ler também com vocês, né? Li do 40 em diante, agora vou ler um pouquinho antes. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Por que Jesus falou isto com os seus discípulos? Porque isto aconteceu lá no tempo de Noé. Aquele povo daquele tempo era um povo que se esqueceu de Deus. Eles não criam mais em Deus, não pensavam mais em Deus e viviam a sua vida, né? Conforme se vive hoje em dia, normal. Eles casavam, eles davam-se em casamento, faziam festas de aniversários, festa de casamentos, negociavam, trabalhavam, havia também crimes e tantas outras coisas, igual hoje. Porém, eles não queriam saber de Deus. É pecado casar, trabalhar? Não, não é pecado. O pecado, o pior de tudo na nossa vida é nós esquecer de Deus. Se nós esquecemos de Deus, nós estamos abrindo mão da nossa vida, da nossa salvação.
porque Deus criou o homem para que o homem conheça Deus e pense em Deus e escolha Deus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Pai. Na verdade, Deus é nosso Pai porque Ele nos criou, nos deu uma vida, né? Fez o homem, fez a mulher, fez o homem com suas mãos, né? Com carinho. As outras coisas, como eu já disse, Ele fez pelo poder da sua palavra. Ele diz, haja, e tudo passou a existir. Mas o homem, Ele fez com suas mãos, com amor e carinho, deu vida ao homem, para que o homem reconheça que Deus é Deus, e que Deus os ama. E aqui então diz assim, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Por quê, gente? Porque muitas vezes no trabalho, seja lá onde for o trabalho, um é temente a Deus, um crê em Deus, outro não crê. Então, é muito claro que Deus vai, quando Ele voltar, quando Jesus voltar para recolher os seus filhos, os seus escolhidos, porque Ele vai escolher estes que nele crê. Se alguém não crê em Deus e não teme a Deus, para que Ele quer? Eu acredito que se fosse eu, também ia deixar para lá dizer, não é verdade? Se você vai convidar alguém para uma festa do casamento ou para seu aniversário, quem que você escolhe? Seus amigos, né? Seus parentes que são seus amigos, aquelas pessoas que gostam de você. Se você sabe que alguém não te gosta, não odeia você, como é que você vai escolher? Claro que você não vai escolher. Mesma coisa com Jesus, né? Ele vai recolher quem? Quem que ele vai arrebatar? Os seus, aqueles que têm nele a sua esperança de vida, de salvação, aqueles que temem a Deus. E ele diz assim, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Acontece a mesma coisa. Hoje em dia, todas as mulheres, quase todas, né? Que tem umas que não precisa sair fora de casa trabalhar, ou trabalha em casa, mas geralmente é mais de uma em um lugar trabalhando. Isto é bem compreensível. Estando duas, será levada uma e deixada outra. Quem vai ser levada? Aquela que está preparada, aquela que teme a Deus, aquela que anda com Deus, né? E diz assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Porque Jesus considerou a sua vinda como aquela surpresa que o ladrão vem, de repente você saiu um pouquinho de casa e quando se volta, o ladrão veio e entrou na sua casa e roubou os seus pertences. Então não vamos permitir que o ladrão entre na nossa casa, ou seja, na nossa vida, e nos roube a nossa paz com Deus, a nossa fé em Deus, a nossa crença em Deus. Mas vamos olhar pela palavra de Deus, vamos olhar para Deus e vamos manter a nossa fé firme com Deus, para que quando Jesus voltar, nós esteja apercebido. Vamos fazer como esse pai de família que Jesus fez essa comparação, né? Fez esse relato dizendo se ele soubesse, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Então, ele não sabe. Mas como nós sabemos que Jesus vem e que nós não sabemos que dia nem que hora, mas nós sabemos que está próximo, vamos vigiar. Não vamos pestanejar, não vamos cochilar na nossa vida espiritual. Vamos estar apercebidos porque Jesus voltará. Esta palavra maravilhosa, minha gente, meus queridos, meus amados, esta palavra maravilhosa, quando eu vi um pastor pregando, as minhas lágrimas correram e eu era uma adolescente. Eu devia ter no máximo 13 anos de idade quando eu ouvi falar, porque eu era uma menina que pensava em Deus, que ouvia falar em Deus, mas eu não conhecia exatamente os relatos bíblicos de como andar com Deus, de como servir a Deus e muito menos que Jesus haveria de voltar. Mas hoje muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus, ensinando a andar nos caminhos de Deus, ensinando a ter fé, ajudando você a ter fé,
né? Ajudando você, porque a palavra de Deus nos alimenta a nossa alma, o nosso coração, para que nós creia em Deus, que nós creia na sua palavra, creia em Jesus, para que sejamos salvos e que se Jesus voltar num dia desses que ainda estamos aqui, que nós seja tirado dessa terra, que nós seja recolhido, arrebatado, quer dizer assim, ó, tirado de surpresa. A Bíblia diz que é num piscar de olhos que Jesus vai fazer isto. Quando alguém pensar, cadê o fulano? Só vai encontrar talvez a roupa dele caída lá no chão. Porque ele, o Senhor Jesus, vai transformar esta vida em um corpo glorificado e vestes espirituais ele vai receber, porque isto aqui tudo é físico, e então só irá para Deus o que é espiritual, e assim ele nos tomará para si, para que estejamos com ele, e este mundo então começa ali a piorar e piorar e piorar até que tudo se finde. E você que já é cristão, que já crê em Jesus e que já se chama de crente, de cristão, de evangélico, presta atenção na palavra de Deus. Olha para ela. Vigie, porque nós temos que estar bem com Deus, conforme manda a sua palavra, para que estejamos preparados para que, se ocorrer o arrebatamento, nós ainda estivermos aqui vivendo nesse corpo físico, sejamos tomados com a sua igreja ou como sua noiva. Também quero dizer para você que ainda não conhece muito bem a Bíblia, se você quer saber mais sobre a história, essa passagem de Noé, que Noé que construiu a arca, está escrito lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, do capítulo 6 a 9. Lendo ali, você vai ver tudo como aconteceu naqueles dias, né, que ficou escrito para os nossos dias, para que nós tome conhecimento e que nós sirva de exemplo e que nós veja como ter lá no começo dos tempos, o povo daquela época, existia o povo temente a Deus, que cria em Deus e que andava com Deus. Sendo assim, naquela época, Deus salvou Noé e sua família através da arca. Mandou ele construir uma arca e ele então fez uma arca que era muito grande, segundo os relatos de pessoas, de engenheiros que fizeram estudos. Eles disseram que a arca que Deus mandou fazer, Noé fazer, não era um navio, não era para navegar, mas era para flutuar, para que ele e todas as pessoas que estavam com ele, a família dele, fossem salvos, e foi salvo com ele também muitos animais. Sendo assim, esse relato está escrito no Antigo Testamento. Quem não conhece bem a Bíblia, veja lá e leia para você ver como é maravilhoso. E não é um conto de fada, isto é verdades bíblicas que existem. A arca já existe em estudos e pesquisas, já foi descoberta, existe, já descobriram lá num monte, em determinado lugar, que ela ainda acharam restos dela naquele lugar. Então pesquise sobre isso se você ainda não é conhecedor da Bíblia e veja que a vovó Terezinha não está falando bobagem, é uma verdade para os nossos dias, para a salvação da nossa vida. Este é a palavra de Deus que eu tenho para você nesta manhã. Fiquem todos com Deus, receba essa mensagem no seu coração e viva para Deus, que o nosso foco seja em Deus. Temos que viver, temos que trabalhar, temos que pelejar nesta vida e Deus está pronto para te abençoar nesta vida. Mas não tire o foco de Deus, para que nós possamos ser achados dignos do arrebatamento. Paz do Senhor Jesus, Maranata.